Daniel Mastral diz ter ido na Igreja Católica, ter comungado o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, entre outras coisas. Daniel Mastral se diz ser um ex-satanista, há muitas controvérsias sobre ele aqui na internet, há várias posições e posicionamentos sobre a questão, mas a verdade é, a vida do homem foi uma vida marcada por coisas tenebrosas, tá? A morte da esposa, o suicídio do filho, agora o suicídio dele. Agora, como o Daniel Mastral está sendo um nome que está na alta, ele diz ter ido na Igreja Católica e eu quero fazer um react aqui sobre algumas coisas que ele falou, que eu não concordo em nada e eu gostaria de mostrar para vocês aqui a concepção errônea de fé católica que as pessoas têm. Então ele está num programa do Ricardo Ventura, que é um cara que faz análise de linguagem corporal. Também acho que o Ricardo Ventura deve ser um protestante, que eu senti um certo desdém dele aqui com a Santa Igreja Católica. Mas eu quero comentar aqui, peraí, ó. Vamos lá ver lá. Eu passei um dia em frente a uma igreja e tinha uma placa bem grande escrito: todos são bem-vindos aqui, né? Aí eu falei, puxa, todos são bem-vindos, eu vou entrar numa igreja para ver como é que é. Porque a Igreja Católica eu já ia. E eu via que, no meu entender, eu fui algumas vezes com meu avô, né? E era aquela coisa ensaiadinha, né? Então você seguia um script, um roteiro, era sempre a mesma coisa. Podem sentar. Então senta, levanta e repete os refrões lá e tal. E você seguia um script. E eu fui, na verdade, mais para saber qual era o gosto da hóstia. Então, primeiramente, vamos lá, né? É uma coisa ensaiadinha. Uma coisa ensaiadinha para você que não teve uma boa catequese e pro Ricardo Ventura, senta e levanta. Você sabe o que acontece ali naquele momento? Nós somos transportados para o Calvário. E a Santa Missa é o sacrifício incruento de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que alimento que é dado na Igreja Católica para aqueles que o comungam? O corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando um católico vai na Santa Missa, esse senta e levanta para ele tem um significado enorme. Sabe por quê? Porque tem uma liturgia que vocês protestantes não têm. É um rito de um profundo amor, de uma profunda misericórdia, e nós estamos no Calvário, no momento de uma atualização da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora me diga uma coisa. Se em Isaías capítulo 6 dizem que os serafins ficam diante de Deus dia e noite clamando santo, 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 e ele repete aquilo com bastante frequência. Qual que é o mal de eu ter cotidianamente na Igreja Católica uma repetição de um ato litúrgico? Agora, você está resumindo a fé católica a um momento da celebração da Santa Missa? Não é só isso que tem na igreja. Tem retiro, tem pregação, tem encontro de casais, tem grupo de oração, um monte de atividades de apostolado que amplia o leque da evangelização, e você vem falar simplesmente isso, que é um senta e que levanta. Agora veja bem, se esse senta e levanta não tem significado para você, para a vida dos santos teve muito significado. Santa Gertrudes dizia que atravessaria um mar de fogo para poder fazer uma comunhão eucarística. Teve santos que andaram léguas a pé para poder comungar. Por quê? Porque eles tiveram uma boa catequese e eles tinham noção daquilo que acontecia no sacrifício da Santa Missa. Na nossa Igreja Católica, nós temos um santo chamado Padre Pio de Petreutina, que um dia um rapaz novo foi ver a missa do Padre Pio e ele viu que no momento da missa foi um padre que ele foi chamado a ter uma participação mais encostada na Santa Missa, e esse jovem viu um anjo colocando uma coroa de espinhos no Padre Pio. O Padre Pio vertia até meio litro de sangue na Santa Missa, e até protestantes que iam curioso para ver da missa do Padre Pio, porque o Padre Pio não é um tipo de sacerdote que a gente tem abundantemente, são determinados tipos de presente que Deus envia para a sua e única igreja, e ele era de uma fama de santidade, de um amor muito grande, um homem que Deus usou para fazer muitos milagres, e no momento da Santa Missa o protestante começou a gritar, eu creio, efusivamente se converte. Por quê?
Porque ele teve a graça de ver um sacerdote, e o Papa João Paulo II, quando lembrava do Padre Pio, falava que missa, aquela missa, onde ele transportava os católicos e conseguia, de uma maneira mais sensível, mostrar o que estava acontecendo ali. Que é o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Um ato de amor profundo. Só que aí tem um problema que a gente vive hoje em dia. Você entra numa igreja sem ter fé. Aí você não vai saber o que está acontecendo ali mesmo. Por quê? Porque São Pio X, ele dizia que é mais importante a catequese do que a missa, porque você só vai entender o que é a missa se você tiver uma boa catequese. No sentido de que a catequese é mais importante para nível de compreensão. Ou seja, dentro da nossa Santa Igreja Católica, todas as crianças fazem catequese. Na catequese é ensinado artigos da fé católica e o que acontece ali. Na catequese é ensinado que a criança precisa estar em ação de graça para poder comungar o corpo santo de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí o cara entra dentro da igreja vendado. Por quê? Porque os olhos da fé dele estão cobertos. O que é a fé, vai dizer o padre Leonel Franca? É a adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela na igreja. Aí os caras vão para culto protestante, lá fica com aquelas musiquinhas worship, e fica com tal daquele negócio de sensibilidade, de que eu sinto e tal, que eu não sei o que lá. Ali, você tem que ter uma explicação, você tem que ter uma catequese para você desfrutar do mistério. Porque vai dizer o Santo Antônio Maria Claret que as graças do sacramento dependem das disposições de quem o recebe. Que disposição que ele tinha para entrar numa Santa Missa e entender o rito litúrgico e comungar o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tinha compreensão nenhuma. Não tinha compreensão nenhuma. E aí ele continua falando mais coisa aqui, ó. Lá, ó. Não, senta, levanta e repete os refrões lá e tal. E você seguiu um script. E eu fui, na verdade, mais para saber qual era o gosto da hóstia. Eu queria saber como é que era o sabor daquilo. Então eu entrei na fila para saber como é que era. Então vamos lá. Ele queria saber o gosto da hóstia. A hóstia tem gosto de pão. Mas o que vai dizer Santo Tomás de Aquino? Tem gosto de pão, tem aparência de pão, tem cheiro de pão, mas não é pão. Por quê? Porque tem uma palavra soberana de um Deus que vai dizer lá em Mateus 26, tomai e comei, isto é meu corpo. Né? Tem uma palavra soberana de um Deus. Agora vamos ver aqui o que essa palavra soberana de Deus vai dizer em São João, capítulo 6. Portanto, em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. João 6,48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu hei de dar é a minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Então veja bem, o que come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Está aqui, ó. Quantos milagres eucarísticos que não tem na Santa Igreja Católica, como o milagre de Lanciano, que eu tive a alegria de visitar, como o milagre de Bonsena, que eu tive a graça de visitar, e tantos outros milagres provando e testificando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é corpo, sangue, alma e divindade. Agora, qual que é a intenção de Daniel Mastral? Que infelizmente, né, teve essa questão da morte dele, que está sendo debatido aí na internet. Se morreu, se não morreu. Bom, ele queria sentir o gosto da hóstia. Quando uma pessoa passa por uma verdadeira catequese, ela não quer sentir o gosto da hóstia. Ela quer sentir o amor de Deus entrando dentro dela. Agora veja bem, uma outra coisa que eu gostaria de dizer, né? Eu gostaria de sentir, né? Aqui, ó, quer ver? Ó? O gosto da hóstia, peraí. Deixa eu só fazer mais um comentário sobre isso. E até católicos, que precisam ser bem informados. Por isso que isso daqui é uma exortação com muito carinho que eu faço, que eu não acho que é certo os sacerdotes darem para as crianças que ainda não comungaram a hóstia. Por quê? Porque ela vai ter o mesmo gosto.
Só que antes de consagrar é pão. Depois que consagrou não é mais pão, é corpo, sangue, alma e divindade. Então você não pode trair os sentidos das crianças nesse sentido. Porque ela vai sentir o mesmo gosto, mas não é o mesmo gosto. E aí como que você vê esta realidade? Olha os frutos que a Eucaristia produziu. Olha os frutos que a Santa Missa produziu. Olha a miríades de santos dentro da Igreja Católica. Olha a vida dos santos comparada com a vida desse rapaz. Olha a quantidade de controvérsias que tem sobre a vida dele. Então, quer dizer, queria sentir o gosto da hóstia, menospreza a Igreja Católica. Olha a diferença dos santos com a vida desse homem. Então, assim, Então eu entrei na fila para saber como é que era. Aí eu achei, isso, né? Então, assim, foi 2 vezes. Então ele entra na igreja e comunga, é isso. Não se deve comungar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ser uma boa catequese. E eu já falei aqui e volto a falar. Isso daqui é muito importante que São Pedro Julião e Marde disse. O que é mais importante, a oração ou a Eucaristia? No sentido de compreensão do mistério que ela é, ele vai falar a Eucaristia, a oração. Porque você só entende a Eucaristia se você tiver uma vida de oração. Eu não sei como que é a vida de oração dos protestantes, mas aqui na nossa Igreja Católica nós temos 9 graus de oração. E o que a gente percebe quanto mais a pessoa reza, o que acontece? Deus Pai disse a Santa Catarina de Sena que Santo Tomás aprendeu mais na oração do que nos estudos. Então se a pessoa faz o que São Pio X dizia, busca uma boa catequese e tem uma vida de oração, o estudo recebe uma graça divina e a inteligência da pessoa compreende diante de que mistério que ela está. E aí eu tenho trocentos vídeos aqui sobre a Eucaristia. Inclusive eu tenho um muito bonito chamado Segredo Revelado, o que Jesus faz do sacrário. Se você procurar aqui no meu canal, você vai ver que tem inúmeros conteúdos meus tratando sobre a vida eucarística, né? E aí ele vai continuar dizendo aqui. Aquele sistema, não senti presença de Deus ali. Eu não senti presença de Deus ali. Aquele sistema ali. Vamos lá. Você vive por aquilo que você crê ou por aquilo que você sente? Se a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 17, que o justo viverá pela fé, o que é a fé? Sentimento? A fé não é sentimento. A fé é uma adesão da inteligência a uma verdade que Deus revela. Agora, tem uma coisa que dentro da Igreja Católica é muito bem explicado, principalmente por São João da Cruz, e eu já dei aulas sobre isso, falando sobre a questão das consolações espirituais e das desolações espirituais. E dentro da Igreja Católica, essa questão da mística é muito bem colocada, muito bem ensinada, porque teve santos que foram muito bem experimentados nessa questão, e as pessoas cegam na igreja, muitas vezes Deus dá um consolo, a pessoa chora, ela tem uma força maior para vencer o pecado, ela tem disposições maior para estar buscando oração, ela tem uma fome de Deus maior e tal. O que é isso daí? Será que isso daí é o querer sentir a Deus? Mas aí depois isso daí acaba. E a questão da cruz? Mateus 10, 38. Quem toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Como que fica aquela palavra de Jó capítulo 7, versículo 1? A vida do homem sobre a terra é uma luta. Agora, tem um escrito maravilhoso. Inclusive eu tinha indicado num outro vídeo meu e também vou indicar nesse daqui, que fala sobre a questão da cética cristã, porque aqui ensina tudo isso, sobre consolação espiritual, desolação espiritual. E se você está vendo esse vídeo aqui, ó, eu vou colocar o link aqui embaixo, levar esse livro da cética cristã, eu te dou de brinde esse daqui, ó, Contemplação Sobrenatural, totalmente gratuito, vai junto. Aqui ensina mesmo, né, porque é um dos maiores autores católicos que ensina sobre isso, o cônego Jerônimo Ribet. Você tem buscado as consolações de Deus ou Deus das consolações? Como que fica isso daqui, ó? Agora, e por um caminho de querer ficar vendendo somente curso, ganhar dinheiro, essas coisas todas, a pessoa não vai querer enfrentar essa cruz nunca. Entendeu? Que palhaçada que é esse negócio de querer ficar sentindo Deus toda hora. Isso daí é coisa de criança.
A gente tem que aprender a dessensibilização da vida de oração. O mundo foi nos levando cada vez mais por um caminho de prazer, de prazer, de prazer, de prazer, de prazer, e as pessoas querem colocar isso dentro do cristianismo. Não, não tem essa não. Perguntaram para o Padre Pio, como funciona esse negócio de consolação? E ele respondeu, Deus dá quando vê que a alma precisa. E ele que sabe, porque essa questão de consolação é trazida somente pelo Espírito Santo de Deus, a consolação genuína. A não ser que o diabo também venha e comece a consolar as pessoas, porque é um anjo de luz, isso daí pode acontecer. E um dia até posso fazer um vídeo para vocês explicando sobre o discernimento dos espíritos nessa questão, para você entender como que funciona isso. Inclusive eu vou colocar até aqui esse link desse livro, Discernimento dos Espíritos, porque ele ensina muito bem, né, o tipo de pensamento que vem na sua cabeça, se é uma coisa demoníaca, se não é uma coisa demoníaca, se é Deus falando com você, se é você mesmo conjecturando coisas. Eu acredito que é isso que o Mastral não teve, porque a vida dele foi de muita confusão. No grupo fechado dele, começava a dar nome de anjo para as pessoas, se misturou com um monte de questão de esoterismo, foi por um caminho totalmente diferente, a ponto de virar amigo de um satanista. Deus me livre, um negócio desse, né? Aí agora, não senti Deus. Não senti Deus ali. Que fuleiragem. Deixa eu ver mais aqui coisa que ele vai estar falando nesse vídeo aqui, porque eu saí do link aqui, ó. Então, ok. Eu saber como é que era o sabor daquilo. Ele vai falar do... Aí eu achei, isso, né? Então, assim, foi 2 vezes. Eu fico com uma dó, né? Eu olho aqui para a expressão dele, ele fala, é isso? Meu Deus do céu. Quando a gente vê, por exemplo, o amor e a veneração que tinha pelo Santíssimo Sacramento, São Francisco Xavier, para nós que somos católicos daqui, é um canal católico. Ele dava a Eucaristia, ele tinha tanta reverência, sabendo que isto que ele falou, que essa cara, que considerou como um pedaço de pão, isso daí eu considero como... A verdade que é, né? O que há na seita protestante, um pedaço de pão e suco de uva. Mas o São Francisco Xavier, ele teve tanto zelo que ele se ajoelhava para dar a Eucaristia para as pessoas. Antigamente, quando se tinha mais severência pelo Santíssimo Sacramento e que ia se levar a Eucaristia para um doente, nossa, colocava as tendas, o padre ia vestido com o Santíssimo Sacramento e um cortejo, né, seguindo o padre. E se eles passassem diante do rei, o rei se ajoelhava, entrava na procissão eucarística que ia dar para o doente, ajudava segurando, eu esqueci o nome da tenda, e chegava lá num silêncio absoluto e só terminava de ficar de joelho na presença do doente, o rei, depois que o doente recebesse Jesus e fizesse devidamente a sua ação de graças. Agora, esse desprezo pela Eucaristia que se tem hoje é a causa do domínio de Satanás da sociedade. Isso daí vai dizer muito São Pedro, Julião e Marte. O reino de Satanás se aproxima na medida em que a fé na Eucaristia é diminuída. É isso? Por isso, gente, que eu falo muito sobre Eucaristia aqui nesse canal. Por isso que eu dou muita ênfase nisso daqui, né? Então, para mim, aquele sistema, ele continua aqui, não senti presença de Deus ali. Não senti presença de Deus? Ok, eu imaginava que Deus tem que existir, né? Porque eu estudava o pouco que eu conhecia de astronomia, eu gostava dessas coisas, física. Aí não mudou nada na minha vida. Então, ele vem falando, não mudou nada na minha vida, né? Mas mudou muito na vida de Santo Agostinho, que era um homem de uma vida de impureza, que se converteu, que largou uma vida de vícios e se tornou um grande doutor da igreja, né? Aí você vê, né, como a igreja católica, a Eucaristia mudou a vida de Santo Agostinho. São Bernardo teve uma visão dele no alto, assim, da igreja, e da boca dele fluindo uma água, de uma doutrina tão maravilhosa, que iria abastecer a igreja até o fim dos tempos. Sabe o que mudou? Mudou muito na minha vida, a igreja católica. Porque eu fui consagrado aos demônios no ventre da minha mãe, eu fui expulso de 6 escolas, eu repeti 8 anos, eu dançava de cueca em cima de caixa de som
na noite, saía com mulher casada, frequentei casas de prostituição. E hoje eu tenho uma família honrada, 21 anos de ministério pregando a palavra de Deus. Minha quinta filha vai nascer agora no dia 19 de agosto e mudou muito na minha vida. Pela graça de pertencer à Igreja Católica e pela graça de comungar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, pela graça de ter uma grande devoção à Nossa Senhora e pela graça de Deus, a eternidade seria pouco por eu agradecer por ser católico, pelo dia que a Igreja Católica, pelo dia que a Igreja Católica me recebeu no pecado e naquela pia batismal eu fui batizado e nasci para Deus. Bendito seja Deus pela santa e única Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus pelo santíssimo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que de maneira cotidiana o Senhor se entrega no sacrifício do altar em cada santa missa. Oxalá. Se o Daniel Mastral tivesse feito uma experiência genuína com a fé católica, ele não teria se perdido por tantas loucuras e ter tido um fim tão triste na vida dele como teve. É lamentável tudo o que aconteceu, a história dele, mas é lamentável ver tanta coisa esquisita entrando na vida desse cara. Por quê? Porque eu conheci o testemunho dele quando eu me converti, logo no início. Porque eu tenho familiares que são evangélicos, eles mostraram livros para mim, eu vi vídeos dele e tal, e depois o caminho tortuoso. Bendito seja Deus, né? Por todos os católicos que acolhem a Eucaristia, que acolhem a verdade, a fé integral da Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço, no final desse vídeo, que nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão da Virgem Maria, te dê constância na fé, te dê amor pela Santa Igreja, te dê amor pela doutrina católica, te dê amor pela Eucaristia, pela devoção à Nossa Senhora, pelos sacramentos, que você seja um enamorado, um apaixonado e nunca despreze as graças que Deus derrama por meio da Santa Igreja, tá bom? Se você veio comigo aqui, eu vou deixar o link desses livros que eu falei aqui no meio do vídeo. Estude, gente. Porque se você estudar essas obras que eu indico, e todo mundo que me segue aqui sabe, a gente tem uma seriedade muito grande. Eu tenho uma editora, eu só publico livros que eu acredito de fato, que são livros que vão ajudar no seu crescimento espiritual. Se você levar o Ascética Cristã, eu vou te dar o Contemplação Sobrenatural. Vou colocar o link aqui do Regra para o Discernimento dos Espíritos, mas também no dia 15 de agosto a gente vai estar fazendo uma live onde eu vou estar explicando sobre a questão da abertura de escolas católicas. Então eu também vou deixar esse link aqui. Se cadastre para você entender esse movimento que nós estamos fazendo e o Brasil inteiro tem gente assim aderindo a isso. Muitas escolas católicas estão surgindo e nós vamos ensinar como abrir uma escola católica do zero. Então se você chegou até o final e quiser participar, o link está aqui embaixo, gente. O link está na descrição. Vai lá e faça o seu cadastro e viva nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento e a sua Santa Igreja Católica. Deus te abençoe, até o próximo vídeo.